Bom dia novamente. Esse dinheiro da DESO precisa de investigação, né? Semana passada foi divulgado aí que provavelmente foi utilizado para comprar, né, a Sergás, restituir aí precisa fiscalizar se realmente foi usado, né, para isso, porque esse dinheiro, de acordo com a legislação, tem a definição onde pode ser usado e não é da forma que o governador ache, né, que pode usar. Então, é muito importante essa transparência. Espero que realmente o dinheiro da DESO, esse dinheiro que, na nossa avaliação, primeiro, não deveria estar parado em conta, porque quando a gente tem um valor em conta, qualquer pessoa de bom senso tenta resolver os problemas e, pelo que a gente avalia, o governo do Estado, né, a população sergipana necessita de várias políticas públicas para garantir justiça social. Mas eu vou dar continuidade sobre o que eu estava falando, né, sobre o mês, né, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março, porque não é uma data apenas para celebrar, mas enquanto o machismo e a misoginia estiverem presentes, esta data deve servir para denunciar uma tragédia que insiste em se repetir em nossos lares e ruas. Infelizmente, o sangue de nossas mulheres continua sendo derramado pela misoginia e pelo ódio. De acordo com os dados, senhor presidente, que foram divulgados recentemente, 4 mulheres são assassinadas por dia, né, por serem mulheres, pelo feminicídio. São uma mulher em 6 horas. Quer dizer, durante esse dia, né, que a gente está aqui quase, né, meio-dia, e quase 2 mulheres já são assassinadas. São 1.470 mulheres que foram assassinadas em 2025. E isso é muito grave, por isso que precisa de ações, né, de trabalho em rede de todos os órgãos do Estado de Sergipe para garantir a proteção das mulheres. E um caso recente, né, de uma adolescente de 17 anos que foi vítima de estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, chocou o Brasil por escancarar uma cultura que banaliza esse tipo de violência. Precisamos falar da cultura Red Pill, que tem contaminado muito nossos jovens com discursos misóginos que são disseminados nas redes sociais. Não se trata de um debate abstrato, estamos falando de conteúdos que promovem a superioridade e a dominação masculina, a desumanização das mulheres e a naturalização da violência, e que são impulsionados pelos algoritmos das redes sociais. E isso precisa acabar, por isso que precisa de uma legislação urgente, né, de controle das redes sociais. Não podemos mais aceitar que esse tipo de conteúdo, que estimula a violência contra as mulheres e meninas, circule livremente e influencie pessoas a cometerem crimes bárbaros. As redes sociais refletem uma banalização da misoginia generalizada, como também, né, a gente percebe essa situação com a LGBTfobia, com o capacitismo, com o racismo. Como eu já disse, né, os números de 2025 são um grito de socorro que este parlamento não pode ignorar. Se olharmos para os dados do Laboratório de Estudos de Feminicídio, o cenário ainda é mais devastador, apontando mais de 6.900 vítimas em casos consumados e tentativas em todo o território nacional no último ano.
E aqui em Sergipe, a realidade não atinge, nos atinge também com muita força. A gente, no final do ano passado, a gente percebeu, né, vários casos de feminicídio aqui no Estado. Enquanto tentam vender a imagem de um Estado seguro, os dados mostram que 13 mulheres perderam a vida para o feminicídio em 2025. Somente no mês de dezembro, 5 mulheres foram mortas em apenas 19 dias. É um aumento inaceitável que desmascara a falta de políticas públicas preventivas e eficazes. Precisamos falar sobre quem são essas vítimas. No Brasil, 64% das mulheres mortas são negras. Por isso que é importante a discussão interseccional, porque essas mulheres, ela têm cor, ela têm classe social, ela têm identidade de gênero, ela têm orientação sexual. E não podemos esquecer o transfeminicídio que o governo do Estado insiste em invisibilizar, excluindo mulheres trans de estatística e de acolhimento. É muito importante termos estatísticas específicas, né, para cada grupo, não só apresentar dados gerais sem trazer esses recortes, né, não só para as mulheres trans, travestis, mulheres negras, porque a gente sabe a quem afeta mais o feminicídio. E nossa mandata protocolou recentemente o PL número 396 de 2025, que cria o Programa Estadual de Proteção e Atenção às órfãos e órfãs do feminicídio em Sergipe. Porque quando uma mulher é morta, o Estado falha 2 vezes. Primeiro, a não protegê-la e depois, ao abandonar seus filhos e filhas. No ano passado, mais de 1.600 crianças ficaram órfãs no Brasil devido a esse crime bárbaro. E por isso, né, que precisamos debater, agir a favor da vida das mulheres. E, neste sentido, aproveito esta oportunidade para convidar toda a população, os deputados presentes aqui também, que puderem comparecer, né, especialmente as mulheres também, para a audiência pública que está sendo realizada pela Comissão, né, de Cidadania e Direitos Humanos, em alusão ao 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, com o tema Onde o Estado falha na proteção das mulheres sergipanas. Convidamos várias representantes, né, dos órgãos, né, seja do governo, seja do Tribunal de Justiça, seja da Defensoria Pública, seja da sociedade civil organizada, para que a gente possa debater e ver quais os caminhos que podemos travar, né, para garantir a proteção às mulheres. E essa audiência vai ocorrer nessa sexta-feira, dia 6 de março, às 9 horas, aqui na Sala das Comissões, na Assembleia Legislativa de Sergipe. E convido também que no próximo domingo, 8 de março, que é o Dia Internacional, né, dos Direitos das Mulheres, a partir das 8 horas da manhã, vai acontecer, né, o grande ato, né, unificado do dia 8 de março, com o tema Pela Vida das Mulheres. Chega de feminicídio, transfeminicídio e racismo, né? E a concentração será lá na rua Cleovan Sóstenes dos Santos, no Bugio, né? Próximo ali do início da Feira do Bugio. É muito importante a participação da população, porque as manifestações são a garantia mesmo de que o governo possa efetivar as políticas públicas e criar outras que possam garantir dignidade, né, e proteção às mulheres.
esse ato está sendo unificado, né, com vários movimentos sociais, sindicatos, né, outras instituições que sempre, né, se juntam para a realização desse ato. E falar também de evento, amanhã, dia 5 de março, às 9 horas, as professoras e professores das redes estaduais e municipais do ensino de Sergipe vão se reunir em uma Assembleia Geral unificada lá no Cotiguiba Esporte Clube, aqui em Aracaju. E nessa Assembleia ocorrerá discussão sobre os retrocessos referentes ao período da pandemia com a Lei Federal 226 de 2026, a Lei do Descongela, a retomada da carreira, entre outros pontos. E aproveito, senhor presidente, aqui para reforçar, né, e apelar para que a Secretaria de Educação e o governo do Estado retomem as negociações com a categoria do magistério aqui em Sergipe. Não só, né, do magistério, infelizmente, outras categorias estão cobrando nessa negociação. Infelizmente, o governo não está respeitando, né, e ignorando esses apelos e essas tentativas de negociação. Por fim, senhor presidente, eu vou querer falar, porque esse ano é um ano muito decisivo, é um ano, né, de eleições, né, e a gente precisa discutir e ver, porque eu estou aqui, né, como deputada, né, numa oposição, né, de esquerda, né, com alguns posicionamentos que divergem tanto do que está fazendo o atual governo do Estado, o governador, e também há algumas pessoas que se colocam na oposição, porque na nossa avaliação o projeto não muda muito, né? A gente percebe isso quando a gente avalia as ações, né, da Prefeitura de Aracaju em relação à privatização da saúde, né? Várias unidades, né, de saúde também estão sendo privatizadas. A questão do aumento de cargos de comissão, porque a gente, né, tem, né, a prioridade e luta por concurso público para que as pessoas possam ter seus direitos, né? E é muito importante que a gente discuta e a gente perceba que nessas eleições a gente tem também uma situação que é muito extrema e que precisamos combater, que é a intervenção externa, né, dos Estados Unidos no processo de eleição. Isso é algo que a gente não pode deixar de discutir, porque os últimos acontecimentos mostram que os Estados Unidos, sob o governo Trump, não respeita nenhum país, não respeita a soberania dos povos. Isso não quer dizer que a teocracia que acontece lá no Irã, a gente é a favor. Não, mas quem deve decidir é o povo iraniano, e não a intervenção por míssil, matando 168 crianças, e ainda tem deputados que defendem esse tipo de atuação. É surreal que ainda alguém ache que para intervir, ache normal a intervenção por guerra, por míssil, matando inocentes, seja algo plausível, algo justificável para poder conter, e achando que estão preocupados, deputado Luciano, não sei o que, com os direitos da população. Não, os Estados Unidos só se preocupam com poder, com petróleo. Eles estão ali porque o Irã é o terceiro país com a maior reserva de petróleo.
né, depois da Venezuela e Arábia Saudita. Então, os interesses não é proteger o cidadão e a cidadã, porque ele nunca se preocupa com isso, né? E da mesma forma que aconteceu com a Venezuela recentemente. Vemos pessoas também da extrema-direita pedindo intervenção norte-americana no Brasil. Essas pessoas deveriam serem presas, além, né, do poder das big techs que podem direcionar informações e um conjunto de fake news, que é uma prática recorrente da extrema-direita, porque nós que seremos candidatos e candidatas, teremos, né, esse problema e precisamos discutir tantas fake news, tanta inteligência artificial, porque vídeos criados com a nossa imagem, com a nossa fala distorcidos, é uma realidade, e que é uma realidade gritante, e que isso pode, infelizmente, mudar o resultado das eleições. Nesse sentido, temos que, em primeiro lugar, lutar para garantir eleições limpas e um projeto que continue conquistas importantes, como foi o fim do imposto de renda para as famílias que recebem até R$ 5.000, bem como a luta pelo fim da escala 6x1, para que o povo brasileiro tenha condições de trabalhar, mas também viver, estudar, ficar com sua família, ter um lazer e não ser sacrificado no trabalho. Existe vida, sim, além do trabalho. Então, parabenizar todos do movimento VAT, que é vida além do trabalho. Se temos, também eu queria dizer que fizemos diversos chamados, reuniões, debates públicos e pronunciamento, né, para que a gente possa ter uma unidade com o campo progressista aqui da esquerda, mas até o momento não tivemos avanço. Mesmo assim, o PSOL tem um dever de apresentar uma alternativa de esquerda verdadeiramente popular para o povo sergipano. E também, né, a maior parte, né, do Diretório Nacional é contrário, na verdade, contra a federação com o PT, porque há uma divergência programática e também a gente sabe que essa federação vai prejudicar muito o pessoal, que hoje é uma alternativa real da esquerda brasileira, e com certeza essa federação não será possível, por isso que o PSOL vai colocar o nome. Não queremos mais sofrer, né, com a falta de água, aumento do preço nas contas de águas das famílias, como hoje é a realidade do povo sergipano. Não aceitamos a violência policial contra a juventude negra nas periferias e no interior do Estado. Não aceitamos que o governo priorize o agronegócio e deixe de lado a agricultura familiar. Nesse sentido, o PSOL não vai faltar com o povo sergipano. Vamos realizar uma grande campanha em 2026 para defender a reestatização da DESO, a defesa das comunidades quilombolas, tradicionais, pescadoras e pescadores, mais esquerdas e ribeirinhos e ribeirinhas do nosso Estado. Priorizar o atendimento à agricultura familiar, avançar na pauta de moradia, na defesa da saúde e da educação pública, pagar o piso dos professores e respeitar a carreira, colocar câmeras nos uniformes policiais, construir restaurantes populares, avançar nas políticas públicas para a população LGBT, as mulheres e a população negra, porque o PSOL tem um programa para o Estado, não é um programa só de governo para aquele período que vai estar. Nosso objetivo é ocupar
as casas legislativas, o executivo, mas com projeto e não como a extrema-direita, que não tem projeto, que só faz perseguir e tentar deslegitimar as ações, né, de pessoas que vão contra esse tipo, né, que perseguem e tenta intimidar, né, como Em 2 minutos, deputada. Obrigada. Aconteceu com o assassinato de Marielle Franco. Esse projeto precisa ser coletivo, construído com a população e os movimentos sociais. Por isso, a nossa mandata, né, em conjunto com a vereadora Sônia Meire e a militância, realizou um primeiro seminário, o Sergipe que Queremos, né, que contou com a colaboração de representantes de categorias como Sindifisco, petroleiros, a contribuição técnica do DIEESE e várias outras representações. E faremos novas discussões sobre os mais diversos temas, contando com especialistas e com a população. Também saudamos a filiação, né, de Dr. Emerson, que chega para construir o partido e fortalecer a esquerda sergipana. Por isso que na próxima terça-feira faremos a sua filiação em um grande ato público com a presença de Paula Corade, que é a presidenta nacional do PSOL. Então, convido aí as pessoas que quiserem também contribuir com esse projeto. Estou ouvindo as pessoas, as comunidades, dialogando com o PSOL e vamos fazer, né, essa luta, né, contra a extrema-direita, quanto ao avanço, né, da inteligência artificial que pode prejudicar os resultados das eleições. Então, vai ter uma oposição, sim, mas uma oposição com um projeto real para o governo do estado de Sergipe. E eu acho que logo, logo, né, acho que com a chegada do Dr. Emerson, a gente vai se reunir. É um nome forte, né, que o pessoal já está dialogando, mas iremos sim colocar o nome. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. A palavra do deputado Cristiano Cavalcante.